Bom dia, pessoal. Hoje é dia 25/3/2020. Eu estou aqui para falar sobre o assunto que domina a mídia, enfim, qualquer meio de comunicação atualmente. Tá? Meu nome é Elian Lopes da Silva, eu moro atualmente em Campinas, tenho 48 anos, tenho 2 filhos e tenho meus pais dentro da faixa crítica para a doença. Tenho muitos parentes, muitos familiares, amigos nessa mesma situação. Entre muitos vídeos e opiniões, cada um defendendo a sua posição, eu resolvi dar a minha opinião sobre o assunto também. Tá? Muita polêmica tem acontecido nos últimos dias, pronunciamento do presidente, a posição da mídia, a posição dos profissionais de saúde, enfim, eu vou dar a minha opinião. Nós temos 210 milhões aproximadamente de habitantes no Brasil. Eu tenho ouvido falar dos profissionais de saúde que nós vamos ter que atingir pelo menos 50% da população infectada para as coisas entrar numa normalidade. Então, gente, vamos fazer as contas. Se nós temos 210 milhões, vamos falar de 105, 100 milhões de habitantes que a gente precisaria atingir de pessoas infectadas para as coisas entrar no eixo. Tá? Como que isso vai acontecer? Se nós temos 100 milhões de pessoas que precisam ser infectados, se nós dividirmos isso por 12, vai dar mais de 8 milhões de pessoas por mês. Por 12. Estou falando por 12 por quê? Porque é a melhor hipótese que a OMS está dando para a gente ter uma vacina. Então, qual que seria? Se o sistema de saúde suporta 8 milhões de pessoas infectadas, eu não sei qual que é a porcentagem dessas pessoas que estarão necessitando de atendimento médico, de uma internação. Tá? Mas eu acredito que com 8 milhões de pessoas infectadas, sistema de saúde nenhum no mundo vai comportar o percentual que vai precisar de internação. Bem, pessoal, aonde eu quero chegar falando esses números? Que nós temos as opções são as seguintes. Nós temos a opção de ficar 12 meses parado, igual nós estamos, esperando a economia estacionar totalmente, que é isso que vai acontecer nos próximos meses, se a gente continuar com essa estratégia, entendeu? Então nós temos o quê? A opção de ficar 12 meses esperando sair uma vacina para produzir, para vacinar a população mundial e voltarmos à vida normal. Nós temos essa opção. A outra opção que eu defendo é que a gente tem que partir para o enfrentamento dessa epidemia de uma forma diferente. Nós estamos há 2 meses mais ou menos do inverno. A gente tem que aproveitar essa época ainda que está quente, porque pelo que a gente tem visto, não precisa ser especialista nem nada, o vírus ele tem uma capacidade enorme de transmissão em ambientes muito frios. Então o que eu defendo? Eu defendo que nós temos que partir para o enfrentamento. Um enfrentamento controlado, um enfrentamento com responsabilidade. Nós temos que lembrar que nós estamos numa guerra, entendeu? E numa guerra tem baixas, tem perdas. Aliás, nós já estamos tendo. Nós temos a opção de ter essas perdas na frente de batalha ou ter essas perdas em estágio de sítio, que é o que nós estamos fazendo agora. As ações que foram tomadas pelas autoridades até o momento, foram, na minha opinião, necessárias, elas estão corretíssimas. A única delas que eu não concordo foi a questão do transporte público, nós já vamos falar disso. Tá? Mas vamos colocar do seguinte ponto de vista. Hoje nós estamos aí por um período de quarentena, 15, 20 dias, e com certeza
a escalada da contaminação ela vai diminuir ou vai parar, certo? Daqui 20 dias, vamos tentar entrar numa rotina de novo, essa escalada ela vai retomar. E cada vez que nós fomos adiando isso, toda vez que nós voltarmos, essa escalada ela vai voltar. E tem perigo ainda nessa história toda. A hora que fala assim, vamos retornar, o comércio vai abrir de novo, isso vai dar um certo relaxamento na população. Uma parte da população vai entender que o perigo passou, vai sair para a rua sem muitas precauções. Consegue me entender aonde que eu quero chegar? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que partir para o enfrentamento, tá? A questão do transporte público, eu acho que foi o maior tiro no pé das autoridades até agora. Aliás, o único, talvez, eu acho. Porque eu acho que tinha que ter sido ao contrário. Tinha que ter sido, em vez de diminuir, aumentar o transporte público. As pessoas, por muito que as pessoas estão em casa ainda, tem uma parte das pessoas que trabalham em supermercados, segurança, hospitais, que precisa circular. E o que nós estamos vendo? Os meios de transporte tudo lotado, entendeu? Foi criado um ambiente altamente propício para a transmissão do vírus. Então eu acho que esse foi o ponto. Eu acho que isso tem que ser ao contrário. Bem, vamos lá. Vamos partir para a parte prática da coisa. Primeira coisa, máscara. Eu tenho ouvido falar, as autoridades falam, porque não precisa usar máscara só se estiver doente, só se já tiver com a doença, se tiver gripado, se tiver isso e aquilo. Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade. E os infectados assintomáticos? Essas pessoas, elas estão por aí circulando sem máscara, então colocando o vírus em todo lugar. Entendeu? As pessoas que já estão com tosse alguma coisa, estão tomando alguns cuidados, são menos perigosas do que as que não têm sintomas, as que não têm sintomas, que são um perigo. Então, assim, na minha opinião, a gente teria que ter já no Brasil um gabinete de crise só para tratar dos insumos para esse tipo de coisa, principalmente máscara, os produtos de asepsia no geral, álcool, enfim. Até porque, se nós tivermos todas as pessoas na rua usando máscara, eu acho que isso vai ser assim de um resultado enorme, entendeu? Lógico que nós vamos ter vários problemas, o uso da máscara, qual que é a utilização certa, qual que é a máscara certa, mas para isso nós precisamos montar uma equipe que vai tratar disso, com pessoas especializadas no assunto, sobre de como que a máscara, a cadeia produtiva, pessoas do ramo especializadas, entendeu? Então o que acontece? Além dessa questão da saúde pública, eu acho que esse é o momento que, se nós tomarmos algumas ações, nós podemos, além de enfrentar a epidemia de uma maneira diferente, eu acho que melhor, na minha opinião, nós podemos ainda de quebra criar alguns empregos, entendeu? Então, o que nós precisamos fazer? Tirar as pessoas que estão na faixa etária de risco, ou aquelas pessoas que têm doenças que, se caso elas são infectadas, correm mais risco, nós temos que tirar do mercado de trabalho, entendeu? Os custos disso vão ser enormes para o Estado, para as empresas privadas, então nós temos que tratar isso diferente. Vamos tirar essas pessoas e vamos colocar outras no lugar delas, entendeu? Eu acho que o Estado pode entrar, pessoal, eu tenho um funcionário que está nessa faixa de risco, vamos colocar ele pelo INSS. Custo nós vamos ter de todo jeito, entendeu? Então o Estado, eu pego meu funcionário que está na faixa de risco, coloco ele pelo INSS e contrato outro, até porque nós temos 12 milhões de desempregados no Brasil hoje. Então eu acho que a gente pode unir uma coisa à outra, entendeu? Mão de obra não falta. O que nós precisamos? Fazer enfrentamento. Então vamos lá. As lojas, o comércio, atendimento controlado, igual eu vi nos mercados aí estavam fazendo. Aliás, parabéns pela iniciativa dos órgãos de saúde, dos empresários. Então assim, está sendo controlada a quantidade de pessoas que entram dentro do supermercado. Na hora que entra, está sendo feita a asepsia das pessoas, dos carrinhos.
entendeu? Eu acho que é desse jeito. Se a gente precisar contratar mais pessoas para que isso aconteça, vamos contratar, entendeu? Vamos separar uma parte do nosso pessoal para cuidar disso. Vou colocar lá na porta da loja 2, 3 pessoas cuidando, controlando a entrada das pessoas. Ah, vai entrar na loja, tem que ter máscara, senão não entra. Se estiver disponível, a gente pode, os empresários, cada lojista, um pode comprar um medidor de febre. A pessoa está com febre, ó, vai procurar atendimento médico, você está com febre, não pode entrar aqui, entendeu? Ah, vamos fazer a asepsia das pessoas para entrar nos ambientes. Outra coisa, voltando no transporte público. Logicamente, quando você fala assim, mas você vai botar mais pessoas trabalhando, vai ter mais movimentação de gente. Gente, essa é a hora, vamos aumentar o transporte público. Vamos colocar mais ônibus, tem empresas aí que tem frotas de ônibus enormes. Vamos colocar isso, vamos fazer com que as pessoas se movimentem, enfrentando a crise do coronavírus, e ao mesmo tempo nós vamos conseguir empregar muita gente, nós vamos fomentar essa economia, entendeu? O empresário hoje, a gente tem conversado com muitos empresários e o pessoal já está ciente que a perda é certa. Vamos investir, perder o dinheiro da maneira, perder entre aspas, da maneira correta. Vamos empregar essas pessoas, botar essas pessoas na linha de frente, entendeu? Hoje nós temos dentro das grandes empresas o pessoal da CIPA, o pessoal da Brigada de Incêndio, nós temos sindicatos que estão aí, igual todo mundo está, desesperado com a questão de manter as vagas, os postos de trabalho. Então essa é a hora desse pessoal mostrar que faz a diferença. Vamos fazer treinamento das pessoas, treinamento para as pessoas, como é que faz quando chega em casa, como é que lida com a situação lá em casa, na rua, no ônibus. Qual que é o problema nosso hoje? O nosso maior problema de contágio são nossas mãos, entendeu? A gente coloca o vírus pela boca e pega ele com a mão e põe no rosto. Esse é o maior deles, entendeu? Então nós temos que reeducar as pessoas, entendeu? Essas ações são ações que são mínimas, mas são muito eficazes no meu ponto de vista. São coisas simples. As ações mais complexas, tipo hospital de campanha, preparação das UTIs, elas não podem parar. Mas eu acho que o segredo desse enfrentamento está na reeducação das pessoas. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso nas escolas, nos postos de saúde, nas associações de bairro, dentro das empresas, com o grupo de funcionário. Gente, esse é o caminho. Ou nós tomamos esse caminho de enfrentamento, um enfrentamento organizado, com treinamento, a gente pode, igual eu estou falando, a gente pode usar essa situação e melhorar, dar emprego para um monte de gente. Nós só precisamos resolver um probleminha, o problema do transporte público, que eu sei que é um desafio. Podemos continuar atendendo no comércio com um acesso de pessoas às lojas de forma controlada, certo? Se tiver que estender o horário de atendimento, vamos estender. Em vez de diminuir, igual está sendo feito, vamos estender. A pessoa tem mais. Vamos abrir 7 horas da manhã e fechar às 7 da noite. Entendeu? Vamos ter que pagar a hora extra para o funcionário? Vamos pagar. Entendeu? O prejuízo é certo para todo mundo. Já que vamos ter prejuízo, vamos ter gasto extra que a gente não estava contando, vamos ter o gasto da maneira correta. Vamos fomentar isso. Entendeu? Agora sim, uma última colocação. Vamos focar na fabricação dos insumos. A máscara, eu acho que é um fator assim imprescindível. Entendeu? Eu não sei por que muita gente fala que não precisa usar. Porque só se estiver doente. Gente, se eu estiver infectado, eu não tenho febre, eu não tenho tosse, eu não tenho nada. Mas eu posso estar por aí distribuindo o vírus. Se eu tiver de máscara, isso vai, se não zerar, mas vai diminuir muito. Então, assim, gente, essas ações são... Eu estou vendo por aí alguns movimentos, pessoas fazendo máscara em casa, artesanalmente, vendendo.
Então, assim, a oportunidade já está aí. Vamos, tem um monte de confecção pelo Brasil. Vamos treinar essas pessoas a fazer máscara, fazer máscara, fazer máscara. O álcool, gente, que é outra coisa muito importante. Eu acho que no Brasil não é problema para fabricar álcool. Pelo que eu sei, o Brasil é uma das autoridades mundiais na fabricação de álcool. Entendeu? Então, eu acho que nós estamos no caminho errado, gente. Eu acho que ou a gente parte para esse enfrentamento e vamos gastar, vamos ficar endividados, vamos. Mas eu acho que logo ali na frente a gente pode sair da crise da questão da saúde e de quebra sair com um gás muito forte na nossa economia. Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo porque senão fica extenso demais, tá? Mas enfim, as minhas ideias eu estou colocando aí. Quem achar que a ideia é legal, quiser me contatar, é só me deixar um recado lá no Instagram, Elian Lopes da Silva, tudo junto. Certo? Eu acho que assim são ideias para se discutir. Nós estamos numa situação de guerra. E eu estou à disposição, se alguém quiser trocar uma ideia comigo, afinar a conversa. Eu tenho muito mais coisa para falar, só que se eu for falar tudo aqui no vídeo, nós vamos ficar 2 horas aqui falando. Tá ok, gente? Quem compartilhar da minha ideia, quem compartilhar da minha opinião, por favor, vai compartilhando o vídeo.